Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre o processo de síntese proteica propriamente dito. Então, voltando para aquela nossa visão geral da síntese proteica, então nós temos as subunidades ribossomais, o RNA mensageiro, o RNA transportador carregando o primeiro aminoácido, eles estão todos soltos no citossol. Então, vai ter que ter um primeiro passo, que é montar esse complexo macromolecular ribossomal, mais unir o RNA transportador e o RNA mensageiro a esse complexo da maneira correta. Então, a questão aqui é realmente encaixar o RNA transportador corretamente no códon de iniciação, uma vez que nós já compreendemos que estabelecer o primeiro códon é essencial. O primeiro códon ele tem que ser escolhido, conectado corretamente, porque ele define a matriz de leitura dali para frente. Depois desse passo, então, nós teremos o passo de elongação e terminação, mas isso nós vamos falar nas outras duas videoaulas. Agora eu vou focar com vocês o passo de iniciação, tá? Então, a síntese proteica tem os passos de iniciação, elongação e terminação, e nós vamos tratar nessa videoaula aqui somente da iniciação. Bom, então, o que precisa para sintetizar uma proteína? Dando uma revisão naquilo que a gente já viu, nós já entendemos que nós precisamos de um RNA mensageiro maduro que está carregando aquela sequência codante. Precisamos de aminoácido RNA transportador que tenha o anticódon e o aminoácido ativado. Então, é claro, nós precisamos de vários aminoácido RNA transportador, porque são vários aminoácidos compondo a cadeia polipeptídica. Nós precisamos da subunidade ribossomal maior e da subunidade ribossomal menor. E também nós precisamos de fatores proteicos específicos para cada passo da tradução. E sobre isso nós não falamos antes, porque nós vamos introduzindo esses fatores proteicos a cada etapa. Então, aqui serão necessárias várias proteínas que vão auxiliar tanto a etapa de iniciação, quanto de elongação, quanto de terminação. Para a gente ter uma ideia, uma visão geral aqui, esses são os fatores de iniciação eucariotos, tá? Da síntese proteica eucariota, somente os fatores de iniciação. Então, nós temos aqui o RNA mensageiro, né? Aqui em verde, as subunidades menor e maior do ribossomo. E aqui, olha, todas essas bolinhas, né? E estruturas ovais aqui que estão em colorido, são fatores de iniciação, ou seja, são proteínas que são necessárias para que se inicie a transcrição em eucariotos. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente já vai falar sobre eles especificamente no processo. Então, falando aí do início da tradução, em procariotos. Primeiro, nós vamos mostrar em procariotos, em eucariotos, a gente sempre tem uma complexidade maior, mas dos três passos, iniciação, elongação e terminação, a iniciação é o processo que é mais diferente entre procariotos e eucariotos. Então, vamos lá. Nós temos um primeiro problema na iniciação, que é, como disse para vocês, colocar o códon de iniciação na posição correta no ribossomo. E o códon de iniciação ele deve ser posicionado no sítio P, tá? Para que o primeiro RNA transportador, carregando o primeiro aminoácido, entre no sítio P. O primeiro RNA transportador é o único que vai entrar primeiro no sítio P, vai entrar direto no sítio P. Todos os outros vão entrar primeiro no sítio A e depois ser transferidos para o sítio P, certo? Então, o problema aqui é a gente conseguir posicionar o ribossomo com o sítio P em cima do códon de iniciação para a gente poder iniciar a tradução da maneira correta. Então, em procariotos, né,
o que vai ajudar, né? Então, no RNA mensageiro, a gente tem uma sequência que fica acima, né, do códon de iniciação. Então, aqui a gente tem o códon de iniciação, né, que é o AUG, e mais a 5' a gente costumava usar o termo amontante ou upstream. Nós temos aqui uma sequência que é a sequência de Shine-Dalgarno, tá? Então, essa sequência, ela tem uma sequência com várias purinas, né? Adeninas e guaninas aqui, e ela é complementar a uma sequência de bases no RNA ribossômico 16S da subunidade menor, tá? Isso, então, vai ajudar a posicionar a subunidade menor na posição correta, né? Que vai colocar o sítio P em registro com o códon de iniciação, tá certo? Aqui nós temos uma figura mais mostrando isso de uma maneira mais ampla. Então, nós temos aqui já montado o ribossomo, nós vamos ver que isso acontece em etapas, mas nós temos o que aqui, olha, a sequência de Shine-Dalgarno aqui no RNA mensageiro, logo acima da sequência AUG, ela está se pareando com a sequência, uma sequência do RNA ribossômico 16S. Então, é este pareamento que posiciona o RNA mensageiro corretamente aqui na subunidade menor, de maneira que o códon AUG, ele fica no sítio P, certo? E estando no sítio P, então, ele pode interagir com o anticódon do RNA iniciador. Então, falando um pouquinho ainda mais sobre essa sequência Shine-Dalgarno, nós temos nas bactérias, nos procariotos, duas possibilidades de arranjo dos genes. Uma primeira, nós não temos introns, né, nesses genes, e nós podemos ter eles contíguos. Então, é comum que a gente tenha RNA mensageiro policistrônico, ou seja, um mesmo RNA mensageiro traz a informação para várias cadeias polipeptídicas. E, então, quando a gente considera esse RNA mensageiro policistrônico com vários genes, esses genes podem estar um em seguida do outro, sem sobreposição da sequência dos genes, como é o caso desse primeiro RNA mensageiro aqui. E então, nós teremos uma sequência de Shine-Dalgarno para cada gene. Então, observa que eu tenho aqui uma sequência de Shine-Dalgarno, aí logo em seguida o AUG, o códon de iniciação, e depois aqui isso significa que nós estamos quebrando o RNA mensageiro, a gente não está mostrando uma grande parte dele, por uma questão de didática, né, de aparecer tudo aqui. Então, daí nós temos a região codante, o stop códon finalizou a primeira cadeia polipeptídica. Aí, novamente, nós vamos ter uma segunda sequência de Shine-Dalgarno para a segunda região codificante. E assim por diante, para quantos genes tiver nesse RNA mensageiro. Já quando há sobreposição dos genes, então nós vamos ter a sequência de Shine-Dalgarno, uma sequência de Shine-Dalgarno só para as duas, no caso aqui são duas regiões codificantes. Então, onde que tem a sobreposição? Observem aqui que nós temos o códon de iniciação e aqui nós temos um UGA, um códon de terminação que termina a primeira cadeia polipeptídica, tá? E o AUG da segunda cadeia polipeptídica, ele está se sobrepondo com o stop códon da primeira região codante. Então, eu tenho uma sobreposição aqui. Então, quando é esse o caso, não existem duas sequências de Shine-Dalgarno, mas uma só que dá conta das duas regiões codantes. Bom, então, no RNA mensageiro eu tenho a sequência de Shine-Dalgarno, que vai ajudar a posicionar o códon de iniciação no sítio P, e nós temos também que olhar para o RNA transportador. Então, nós já sabemos, nós já falamos que toda síntese proteica vai iniciar com uma metionina,
E o RNA, embora o códon seja o mesmo, nós só temos um códon para metionina, que é AUG, e eu também terei metionina lá dentro da proteína, certo? Eu não tenho metionina só no início, eu tenho metionina também lá para dentro, e o códon vai ser o mesmo. O RNA transportador que reconhece o códon AUG do início e o que reconhece o códon AUG de uma metionina lá no meio da proteína, o RNA transportador é diferente, certo? Então, o que acontece? O RNA transportador do início, ele vai se ligar a uma metionina formilada, tá? Então, a metionina do início da tradução em procariotos, ela é uma formilmetionina. Como que ela é formada? Esse RNA transportador com a metionina vai ser formado, com a formilmetionina vai ser formado. Então, primeiro, esse RNA transportador vai ser ligado com a metionina, que não está formilada, e depois, pela ação da transformilase, então, essa metionina vai ser formilada, tá certo? E é só esse RNA transportador carregando a formilmetionina que consegue se ligar no códon de iniciação no sítio P, certo? O RNA transportador carregando a metionina, ele só consegue se ligar lá para o códon AUG que estiver lá no meio da proteína, tá certo? Então, dessa forma, o início da tradução em procariotos vai ser com uma formilmetionina e nós temos aqui um RNA transportador específico para este códon AUG aqui, certo? Do início. Como que se forma, então, esse complexo de iniciação? Nós vamos precisar do RNA mensageiro, do RNA transportador iniciador carregando a formilmetionina, e nós também vamos precisar de 3 fatores de iniciação da tradução. Os fatores de iniciação 1, 2 e 3. Inicialmente, então, na primeira etapa, os fatores de iniciação 1 e 3 vão se ligar com a subunidade menor do ribossomo. E eles vão se ligar da seguinte forma: o fator de iniciação 1 vai se ligar no sítio A e o fator de iniciação 3 vai se ligar no sítio E. E somente ficará livre o fator o sítio P, certo? Só o sítio P que fica liberado. Essa subunidade 30S, então, com esses fatores de iniciação ligados, vão se ligar ao RNA mensageiro e através do pareamento da sequência do RNA ribossômico 16S com a sequência de Shine e Dalgarno no RNA mensageiro, o códon de iniciação vai ficar posicionado em registro com o sítio P. Enquanto isso, o RNA transportador que carrega a formilmetionina, ele vai se ligar com o terceiro fator de iniciação, que é o fator de iniciação 2. Esse fator de iniciação 2, ele está ligado com um GTP. Isso vai ser importante na hora de terminar esse processo. Então, agora, esse RNA transportador ligado ao fator de iniciação 2 vai se parear, vai entrar no sítio P e vai haver, então, pareamento do anticódon com o códon, códon de iniciação que está aqui no sítio P. Próxima etapa, a gente precisa ligar precisa ligar a subunidade 50S. Agora, é um problema porque nós temos esses fatores todos proteicos aqui que estão atrapalhando essa ligação. Então, é necessário que, ao mesmo tempo que a gente tem a ligação da subunidade 50S, que esses fatores de iniciação eles se dissociem, eles saiam daqui. E para que isso aconteça, a gente vai ter a hidrólise daquele GTP que está ligado ao fator de iniciação 2. Então, o fator de iniciação, acontece a hidrólise do GTP ligado ao fator de iniciação 2, esses fatores se dissociam ao mesmo tempo que a subunidade 50S, então, consegue se ligar à subunidade menor. E daí, nós temos a formação do complexo de iniciação, que é formado pelo RNA mensageiro,
pelo RNA transportador, carregando a formilmetionina ligado ao sítio P e as duas subunidades ribossomais unidas uma com a outra. Em eucariotos, como que vai ser isso? Vai ter algumas coisas diferentes, tá? Então, em eucariotos, nós não temos uma sequência de Shine-Dalgarno antes da sequência AUG. Na verdade, o complexo de iniciação ele vai se montar da subunidade menor com o RNA transportador, vai se montar no CAP 5', tá? Então, o que vai acontecer é que no CAP 5' vai se ligar o fator de iniciação 4. Então, o fator de iniciação, os fatores envolvidos na tradução, gente, eles são identificados, em eucariotos, eles são identificados com essa letra E pequenininha na frente do fator, tá certo? Então, a letra E pequenininha significa que é um fator eucarioto, e F significa fator de iniciação, é a sigla para o termo em inglês, e aqui o número identifica qual especificamente é o fator de iniciação que a gente está falando. Então, o fator de iniciação 4F, na verdade, ele tem 3 subunidades, as subunidades Z, A e G. Nós já vamos falar um pouco melhor sobre elas mais para frente. Mas então, esse fator de iniciação 4F, ele se liga ao CAP 5', certo? E então, ele recruta a subunidade menor, que também vai ter fatores de iniciação, vários fatores de iniciação ligados a ela, tá certo? E então, esse fator de iniciação, essa subunidade menor vai se ligar no CAP 5' e vai escanear, ou vai fazer uma varredura nessa região 5' não traduzida, até encontrar o primeiro AUG. O primeiro AUG é o códon de iniciação, e então daí a subunidade menor vai parar e vai acontecer a adesão da subunidade maior. É isso que nós vamos já olhar. Mas nesse primeiro momento, então, eu gostaria que a gente entendesse que aqui, né, a ligação da subunidade menor vai ser ao CAP 5', tá? Então, eu não tenho aqui uma sequência de Shine-Dalgarno, eu vou ter o CAP 5'. Existe uma sequência de bases específicas, que é a sequência de Kozak, que é uma sequência que ela é muito conservada entre os vertebrados e que ela ajuda a aumentar a tradução, porque ela faz contato com esse RNA transportador iniciador, aumenta a eficiência desse contato entre essas estruturas com RNA transportador iniciador, tá certo? Essa sequência de Kozak, ela foi definida dessa forma aqui. Então, a gente encontra isso em praticamente todos os genes de eucarioto. O que é que isso aqui quer dizer, né? Então, vamos agora traduzir isso aqui, que é uma fórmula geral dessa sequência de Kozak. Então, nós temos aqui o AUG, que está sublinhado, né? Que é o nosso códon de iniciação. Em letras maiúsculas, nós temos aquelas bases que praticamente nunca mudam, que são altamente conservadas em todos os genes de vertebrados. Que bases são essas? Uma guanina logo depois do AUG, tá? Então, depois do códon de iniciação, nós vamos ter uma outra guanina que praticamente aparece em todos os genes. E nós temos aqui, nessa posição, 3 nucleotídeos antes, uma outra purina, que está representada como a letra R. Purina, então, pode ser uma adenina ou uma guanina, e mais frequentemente é uma adenina, que fica nessa posição aqui. Então, essa purina nessa posição também é uma ocorrência praticamente imutável. São raras os genes que não vão ter uma purina nessa posição aqui. Em letra minúscula, nós temos aquelas bases que são variáveis, certo? Nessa sequência, comparando genes em vertebrados. Mas está representado aqui aquela base que é mais comum. Então, embora eu possa encontrar outras bases, é bastante comum que eu sempre encontre citosinas, 2 citosinas antes do AUG, do códon de iniciação, e essa sequência GCC antes da purina, que é bem conservada. E por fim, essa sequência GCC que está entre parênteses aqui,
a gente ainda não sabe exatamente para que ela, o que é que ela significa. O que é importante só a gente entender é que então essa sequência de Kozak, ela não é importante para montar o ribossomo, mas ela tem uma importância para aumentar a eficiência da tradução, tá certo? Então ela também existe, ela não é equivalente à sequência de Shine-Dalgarno, mas ela ajuda a aumentar a eficiência da tradução. Nós temos, gente, alguns genes virais e alguns genes celulares em certas situações extremas podem iniciar a tradução, o RNA mensageiro em si, sem depender do Cap5', tá certo? E eles vão usar, então, os sítios internos, né, do ribossomo, que nós chamamos de AIRES. Então, essas sequências aqui, eles são segmentos do RNA mensageiro, então a gente está falando do RNA mensageiro e a gente está dizendo, olha, existe uma alternativa ao reconhecimento do CAP, certo? Essa sequência de RNA mensageiro que vai estar acima do códon de iniciação. Em alguns genes virais que não têm o Cap5', e vocês sabem que os genes virais precisam utilizar a maquinaria do hospedeiro para fazer a tradução, e no caso aqui o hospedeiro é um eucarioto, então se esse RNA mensageiro viral não tem o Cap5', e se ele não tem uma alternativa, né, ele precisa ter uma alternativa para poder iniciar a tradução, já que a tradução dos genes celulares depende do Cap5', certo? E em alguns poucos genes celulares, em casos mais extremos, como por exemplo no caso de uma infecção viral, onde a síntese proteica pode ficar interrompida, ou em casos de fome, né, de falta de nutriente extrema, ou em caso mesmo de morte celular programada, a gente pode ter os genes celulares, mesmo tendo o Cap5', formando esses sítios internos de reconhecimento interno do ribossomo, tá certo? Essa estrutura, então, antes do códon de iniciação, ela vai formar essa sequência do RNA mensageiro antes do códon de iniciação, vai formar estruturas secundárias que vão interagir diretamente com a subunidade menor com a ajuda do fator de iniciação 4F, que a gente já falou sobre ele um pouquinho, tá? Então, o que seria isso daí? Então, nessa região antes do AUG, alguns RNAs mensageiros podem formar essas estruturas aqui, esses grampos e alças. Vocês já viram isso semelhante lá no RNA ribossômico, a gente já sabe que cadeias simples de RNA podem formar essas estruturas secundárias, certo? E então, essas estruturas secundárias se encaixam diretamente na região, numa região da subunidade menor do ribossomo, tá certo? Aqui nós temos uma sequência AIRES do poliovírus, né? Do vírus do HCV, tá? De um gene do vírus do vírus HCV, e a gente tem, então, vírus da hepatite C, né, gente? Então, a gente tem aqui mostrando as estruturas que são formadas, e aqui a ligação, olha como essas estruturas AIRES aqui se ligam na subunidade menor. Então, nós mostramos aqui essa região que ele está chamando de pseudonó, e essas sequências flanqueadoras que estão ao lado desse pseudonó, e a gente vê aqui, ó, em verde claro, as sequências flanqueadoras, e o pseudonó, aqui o verde mais escuro, encaixando diretamente na região 40S e proporcionando, assim, a tradução para genes virais e para alguns genes celulares. Então, isso aqui é uma exceção, certo? Não é o que acontece normalmente, mas a gente precisa falar, principalmente porque envolve vírus, né? Como é que é a história do primeiro aminoácido aqui nos eucariotos? Aqui
novamente vai ser uma metionina, mas não é uma metionina formilada, tá? Então, de maneira semelhante ao que nós temos nos procariotos, nós temos aqui uma sequência, um códon de iniciação AUG, o códons para metionina lá no meio da proteína também serão AUG, de uma certa maneira precisa também a célula conseguir reconhecer qual é o RNA transportador que vai entrar no início, né? Que vai reconhecer o códon de iniciação. Então, nós também temos aqui um RNA transportador especial, que é o RNA transportador iniciador, que está ligado a uma metionina. Então, veja aqui, eu não tenho formilmetionina, é uma metionina mesmo. E como é então que a célula sabe que ela tem que usar esse RNA transportador aqui e não um RNA transportador carregando a metionina, que deve reconhecer um códon lá do meio da cadeia polipeptídica? É porque o RNA transportador iniciador, ele vai ter esta sequência aqui antes daquela trinca que se liga ao aminoácido. Vocês se lembram que quando eu expliquei para vocês da ligação do aminoácido ao RNA transportador, o processo de ativação, né, dos aminoácidos, nós enfatizamos que esse aminoácido vai ser ligado à base adenina dessa trinca CCA, que finaliza todos os RNAs transportadores. Isso aqui está na extremidade 3' do RNA transportador. Então, o RNA transportador de iniciação, ele contém, antes dessa trinca, uma sequência AU, uma sequência de adenina uracila. E é somente esse RNA transportador que tem essa sequência de bases AU antes dessa trinca CCA. Então, essa sequência AU, ela é fundamental para que esse RNA transportador se ligue com o fator de iniciação 2. Né? E só o RNA transportador que se liga com o fator de iniciação 2 é que vai conseguir se encaixar no sítio P em registro com o códon de iniciação, certo? Então, essa sequência U é fundamental para o RNA transportador correto, que é o RNA transportador iniciador, para que ele se ligue no códon de iniciação e não um outro RNA transportador qualquer carregando uma metionina que deve ir lá para o meio da sequência, tá? Então, como que se forma o complexo de iniciação nos eucariotos? Então, mais fatores de iniciação estarão envolvidos. É sempre um processo um pouquinho mais complexo, mas bastante semelhante ao que nós vimos nos procariotos. Nós temos aqui 2 fatores de iniciação que, no caso dos eucariotos, são formados por subunidades, tá? Então, o fator de iniciação 2 aqui, nos eucariotos, ele é formado, na verdade, pelos fatores de iniciação 2-alfa, 2-beta e 2-gama. E o fator de iniciação 4F, como eu já mostrei lá para vocês, ele é formado pelo fator de iniciação 4E, fator de iniciação 4A e o fator de iniciação 4G, sendo que cada uma dessas subunidades tem uma função específica. Então, o fator de iniciação 4E, ele tem a função de se ligar ao CAP 5'. O fator de iniciação 4A, ele tem uma função ATPase e helicase, ou seja, ele quebra ATP, a gente está vendo aqui que nós vamos ter uma quebra de ATP, então é ele que vai fazer isso. E uma função helicase, vocês já aprenderam que a helicase, ela abre, desenrola a qualquer estrutura que tenha no ácido nucleico, tá? Então, não pode, o RNA mensageiro, ele pode estar formando estruturas secundárias, aí a helicase vai abrindo, deixando tudo retinho. E o fator 4G, ele tem a capacidade de se ligar ao fator 3, que vai estar, por sua vez, ligado à subunidade menor do ribossomo. Então, tendo elucidado isso, vamos ver como que acontece essa formação do complexo de iniciação. Então, de maneira semelhante ao que nós mostramos para os procariotos, primeiro nós vamos ter a ligação da subunidade menor do ribossomo com fatores de iniciação.
Observem que o fator de iniciação 1A, ele vai se ligar no sítio A, o fator de iniciação 1 vai se ligar ao sítio E. Olha como o sítio P fica vazio, porque ele precisa acolher o códon de iniciação, então ele precisa ficar desimpedido, certo? E o fator de iniciação 3, ele se liga à subunidade menor. Nós temos depois o fator de iniciação 2 ligado ao GTP, ele é então homólogo, né, similar ao fator de iniciação 2 do procarioto, que também é ligado ao GTP. Esse fator de iniciação 2 ligado ao GTP se liga ao RNA transportador iniciador que está carregando a metionina. Então, este complexo aqui fator de iniciação 2, GTP, RNA transportador e metionina é o que nós chamamos de complexo ternário. Então, na próxima etapa, essa subunidade menor ligada aos fatores de iniciação 1, 1A e 3 e o complexo ternário vão se unir juntamente com o fator de iniciação 5, que é formado pelo fator de iniciação 5A e 5B. O fator de iniciação 5 não aparece aqui, tá certo? Não é 5A, não. Fator de iniciação 5 e fator de iniciação 5B. O fator de iniciação 5 não está aparecendo aqui no desenho, mas ele também existe. Então, complexo ternário, fator de iniciação 5B e 5 se juntam com a subunidade menor que já estava ligada com aqueles outros fatores de iniciação. O RNA transportador iniciador, então, se encaixa no sítio P e fica aguardando aqui a ligação do RNA mensageiro, que é a próxima etapa. O RNA mensageiro, então, ele está ligado com o fator de iniciação 4F, certo? Que está ligado ao CAP 5', como a gente já viu aqui. Essa próxima etapa, então, vai requerer a hidrólise de um ATP e nós temos essa etapa aqui onde o RNA mensageiro está ligado a esse aparato aqui, esse complexo de iniciação formado pela subunidade menor, o RNA transportador, certo? E ligado com a metionina. E veja, tá tudo no CAP 5'. E não é aqui que tem que ficar, certo? Onde tem que ficar essa estrutura, isso aqui, né? Esse complexo aqui tem que encontrar o códon de iniciação. Então, esse complexo aqui, inicial, né? Formado pela subunidade menor, os fatores de iniciação, mais o RNA transportador de iniciação, eles vão fazer a varredura nesse RNA mensageiro até encontrar o códon de iniciação. Então, o RNA transportador de iniciação vai poder fazer o pareamento, né, códon-anticódon aqui, e agora é necessário recrutar a subunidade maior para esse complexo, certo? Novamente, nós precisamos liberar os fatores de iniciação para que possa haver o contato entre as duas subunidades ribossomais. Essa liberação desses fatores vai depender da hidrólise do GTP, tanto do fator 5B quanto da hidrólise do GTP do fator 2. A hidrólise do GTP do fator 2 ela é auxiliada pelo fator 5. Então, isso faz com que todos os fatores sejam liberados e a subunidade maior consiga se ligar à subunidade menor, certo? Dessa forma, então, se forma o complexo de iniciação nos eucariotos. Uma coisa bastante interessante é que, como vocês já sabem, nunca é um ribossomo só traduzindo o RNA mensageiro uma vez só. Na verdade, nós temos vários RNAs, vários ribossomos traduzindo o mesmo RNA mensageiro ao mesmo tempo, formando essa estrutura que nós chamamos de polirribossomos. E nós temos também que esse polirribossomo ele fica circularizado, por quê? Porque o fator de iniciação 4F,
ele vai fazer, que está localizado, está interagindo com o CAP5', ele também interage via subunidade 4G com as proteínas de ligação a poli-A. Então, na cauda poli-A, nós temos essas proteínas que estão representadas em oval aqui, que estão ligadas à cauda poli-A, né, que nós chamamos de PAB-P. Então, elas estão ligadas aqui, e esse fator de iniciação 4, a subunidade 4G, interage com essa cauda poli-A ao mesmo tempo que ele também está interagindo com as outras subunidades do fator 4 localizadas no CAP. Isso faz, então, com que esse RNA fique circularizado. Isso vai ser importante, gente, quando nós falarmos de controle pós-traducional da expressão gênica, tá? Então, o RNA mensageiro em eucariotos, ele vai estar sendo traduzido por vários ribossomos, então se formam sempre esses polirribossomos que ficam circularizados por causa dessa interação entre o fator 4 que está localizado no CAP com as proteínas que estão ligadas na cauda poli-A. Então, sobre a iniciação, era isso que nós tínhamos para